de volta, pessoal, aqui com o professor Ronaldo Ferreira, professor Antônio Marcos. Nós vamos falar novamente sobre o medo. O medo das coisas. E aí agora a gente vai selecionar um medo específico, um desses medos que a gente tem, mas que fazem parte da nossa vivência, da nossa evolução, da nossa criatividade, né? Ou não. Tem pessoas que têm tanto medo que perdem a criatividade, ficam introspectivas, perdem a capacidade de se comunicar. E outras, com medo disso, excedem na comunicação, né, Ronaldo? A comunicação demais. É aquele velho medo que a gente falou, do medo de não ser aceito, de não ser né? aceito. E a gente vê um fenômeno de pessoas que se isolam dos amigos, mas cada vez mais querem conversar na internet. Não? Pessoas abriram mão do mundo pessoal para ganhar mídia social. Mídia social. E até entra numa coisa de influenciar. Até um nome interessante. Tem um nome conhecidíssimo, é Digital Influencer. Influenciar o quê? Tem muitos no Brasil, né? Influenciar o quê? Já que o Brasil tem tanta pessoa... Porque quando eu era menino, a gente tinha uma preocupação, né, dos pais de que seu filho sofresse alguma influência externa. É verdade? Não? A gente deveria sofrer influência dos professores, de algum aspecto da religião, de um pastor, de um padre, ou algo assim, mas principalmente dos professores e principalmente das pessoas mais velhas. Mais idosas, exatamente. Que tinham experiência de vida e poderia dar bons conselhos. Exato. Então, você só podia sofrer influência de alguém que podia lhe dar bons conselhos. Alguém que, em tese, tivesse um volume de conhecimento, de orientação, muito maior do que o seu. Que é aquela coisa do médico cura a ti mesmo. Uhum. Então, é essa outra questão de tanta gente se preocupando, influenciar, etc. Outro dia um aluno me perguntou: professor, mas o senhor quer influenciar com o canal? Eu disse: não, eu quero no canal falar de determinadas coisas que eu não posso falar em sala. Porque na sala está falando de filosofia, você está falando de física, e não se tem espaço para se falar de tantas outras coisas. Eu não posso abrir um espaço, até porque em filosofia, quando um professor entra para trabalhar temas, essa coisa toda, um trabalho, conteúdo, é problemático. Ele vai dar aula de tudo, menos de filosofia. E isso é tudo menos, como diz o Clóvis de Barro, educação. É, tudo menos educar. Porque isso até deixa o aluno bastante satisfeito. Vamos discutir um tema e todo mundo sabe tudo. Não! Se eu sou professor, eu tenho uma disciplina que eu ensino e eu vou tentar passar da melhor forma possível. Né? Assim como você, como professor de física, está passando o que você conhece. Não, até porque não cabe, né? Não cabe. Aí vamos voltar para essa coisa da influência. Essa preocupação de influenciar, de ter amigos, de conquistar muita gente nas redes sociais, cai num vazio muito grande. Porque há um distanciamento da pessoa. Então você vai vendo que algumas dessas pessoas vão se isolando, vão se fechando ali na sua ostra, e essa ostra tem uma pérola que quer fazer a iluminação para o mundo, mas ela está fechada. E por que isso acontece? Isso é um fenômeno. Hoje muita gente trabalha essa preocupação, que é um outro medo muito grande, da depressão. As pessoas não conversam tanto entre elas, mas estão ali na internet, nas redes sociais, etc, etc. Né? Fazendo parte desse amor líquido que você desfaz a qualquer momento, dessa amizade líquida que você desfaz, que é tudo menos amizade, que é tudo menos amor. E aí nós estamos falando de uma outra rede de medos também, né? Com certeza. É o medo de não compartilhar, de não se integrar com as coisas, né? Sim. As pessoas têm medo de compartilhamento, as pessoas elas têm medo de amar, né? Acima de tudo, medo de amar, né? Que é terrível, porque o amor é um sentimento muito lindo, muito belo, muito maravilhoso, muito construtor, né? É uma coisa que só acrescenta. Eu nunca vi o amor arrancar nada de ninguém, só acrescenta. O que acontece também, Ronaldo, é que nesse vazio que nós estamos vivendo, cheio de medos espalhados por todas as gerações, pessoas da nossa geração com medos múltiplos, síndrome do pânico, depressões, né? Garotos que estão aí com 14, 12, 15, 20 anos de idade e estão passando por situações de medos de muitas coisas. Imagine, as pessoas têm fobia de uma sequência de coisas, inclusive de sair de casa, né? E aí nessa tentativa de sobreviver em meio a toda essa coisa do medo,
por pouca exploração de conhecimento, por pouca questão de fazer o contato direto com as pessoas, porque por mais que a gente negue, viu gente, nós todos somos táteis, precisamos de contato, precisamos do falar, do tocar, do abraçar, isso é importante, isso reduz um monte de medos que a gente vê por aí. E assim, nessa tentativa toda, alguém se expõe para a internet, delineando uma ideia de que tudo é muito legal, tudo é muito bacana, e a ideia do digital influencer no Brasil, ela acabou recaindo num ponto que não tem nada a ver com a linha pessoal do cara. Dar um segmento do que você deve vestir, dar um segmento do que você deve comer, dar um segmento de onde você deve ir. Isso tudo como você deve falar, o que você deve comprar. Isso nada tem a ver com a superação dos seus próprios medos. Muito pelo contrário, é se fechando nessa ostra que você acabou de falar. E tem outro problema, né, Marquinhos? Quando você falou do amor aí, tem uma questão do medo que transforma a possibilidade de amar numa tragédia, que é o medo de perder o outro, e aí você quer a posse. E a posse é justamente a coisa que é contrário ao amor, porque isso é egoísta. E o amor é partilha, amor é toque, amor é estar ali conversando, é ter tempo. Marquinhos, você vai fazer o quê, velho? Rapaz, eu tô saindo hoje pra me divertir, velho, eu tô lenhado aqui. Dá pra gente conversar? Marquinhos dizer, pô, mãe, claro, porque é amigo e tá ali pra me escutar, mas imagine que eu aí vou pegar, eu tô lenhado, mas eu vou ver um cara, sei lá quem, que vai dizer, não fique triste, porque ficar triste é ruim. Mas ele disse isso ali no vídeo, e por trás ele tá chorando. Ele tá todo maquiado ali. Seja feliz. E por trás ele vive a vida Eu até fico contente quando o cara ainda tá chorando, Ronaldo. Porque quando ele perde o sentimento de humanidade, porque é o que acontece com muita gente. Muitos são perversos até. O cara começa a dar o discurso perverso. Não precisa isso não, rapaz. Vai pra uma festa, vai lá. Vai tomar uma cachaça, vai fazer alguma coisa louca. Muita gente fala essas coisas. Gente, não. Quando você estiver triste, viva a sua tristeza, viva a sua dor. Supere isso, converse com as pessoas. Não vá tomar cachaça nem fazer loucura, não, porque a sua vida pode acabar em função disso aí. E se essa dor não tiver muita causa, tem profissionais para isso. Psicanalistas, psicólogos. E acima de tudo, família. Pai, mãe, irmão, amigos. Pessoas que você pode e deve ter confiança para partilhar isso. Porque boa parte da depressão hoje vem com justamente essa tristeza, que a pessoa acha que é uma simples tristeza, e ali vai. E aí fica se iludindo com pessoas que não tem nada a lhe oferecer. Você me lembrou uma coisa, me perdoe, Ronaldo, interromper você, mas você me lembrou uma coisa fantástica. Isso. Quando eu estava no meu primeiro emprego, na verdade eu ia fazer uma entrevista. Eu não esqueço dessa entrevista. Essa entrevista foi feita no dia 12 de março de 1995. Era um menino. Era um garoto, eu tinha o quê? 18 anos, ia fazer 19 ainda. E aí eu fui fazer a entrevista, então coloquei os currículos, liguei para os lugares, botei currículo, e aí recebi um telefonema, olha, amanhã tem entrevista com você. E aí o que acontece? O que acontece? Eu fiquei todo empolgado, falei com meu pai, com a minha mãe. Bateu medo. Não, aí eu fiquei todo feliz, né? Pô, vou trabalhar, cara, vou dar uma aula, vou fazer as coisas, vou pagar minhas contas. Na época eu era estudante de engenharia. E assim, pô, fiquei na maior felicidade. Aí minha mãe é uma pessoa, já falei algumas vezes de minha mãe aqui, eu nem gosto de falar tanto que eu fico muito mole. Mas minha mãe é uma pessoa sempre muito doce, muito tranquila, muito sóbria. É uma pessoa de um jogo de cintura excepcional. Eu jogo de cintura que eu acho que eu vou morrer sem ter. E de repente eu cheguei pra minha mãe e eu tava lá já todo arrumado no outro dia, tomado banho, ia fazer entrevista, tava empolgado. E quando chegou pertinho de eu sair de casa, eu olhei pra minha mãe e disse: mãe, eu tô com tanto medo, que eu não sei o que dizer. Aí ela fez assim: meu filho, seguinte, minha mãe é uma pessoa extremamente amável, mas nesse dia ela disse: meu filho, seguinte, você vai pegar a sua chave, vai abrir aquele portão,
quando você pôr os pés do lado de fora da sua casa, você vai saber exatamente o que você vai dizer. Na hora eu tomei um choque, acontecendo minha mãe me dizendo assim, desse jeito, repara. Dura, direta. Dura e direta. Eu disse, nossa, moeu meu fígado, cara. Aí eu de caramba. Aí ela chegou e disse assim, então, a única coisa que eu vou te dizer não é o que você tem que dizer. O que você tiver que dizer, olhe nos olhos de quem vai ouvir. Olhe nos olhos, não importa o que você vai dizer, vá e diga o que você quer dizer. Isso é forte, velho. Isso é forte. Mas no meio do caminho eu me lembro que eu fiquei, nossa, ainda tô morrendo de medo aqui, eu botei o pé do lado de fora, mas eu ainda tô. Mas quando chegou no momento de enfrentar, as coisas aconteceram. Resultado, 2 dias depois eu fui chamado por essa escola, lá trabalhei durante 17 anos, né? E hoje estou numa autoescola onde nós nos conhecemos, que é o Colégio Sartre Koch. Sartre SEB agora, né? Então, assim, um dia desses eu conversando com minha mãe, pô, mãe, ali naquela época eu tava morrendo de medo, e a senhora falou assim, caramba, naquele momento eu me senti mal. E sabe o que minha mãe me disse? Meu filho, sabe qual era o pior medo ali que você estava tendo? Falei, qual era, mãe? Não era o medo da entrevista. Você estava com medo de crescer. Nossa. O que você queria? Que eu pegasse você pelo braço e dissesse, moço, dê um emprego pro meu filho? Não, filho. Aquele era o momento de eu, como sua mãe, dizer, vá, meu filho, abra o portão e cresça. E graças a Deus ela fez isso. Eu rompi os meus medos, meu medo de crescer, de ser outra pessoa, de ser um homem adulto. Rompi os meus medos e cheguei onde eu queria. Mãe, te agradeço muito. Muito por isso. Para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se, em vez de conversar com sua mãe, traz isso para cá, nós estamos na década de 90, e você buscasse a resposta àquele medo na internet. Se eu buscasse na internet, provavelmente eu não teria ido, teria tomado cachaça em algum lugar e feito alguma loucura. Estivesse hoje desempregado, não conhecesse você e as coisas não tivessem andado. Porque tem muita gente vendendo a ideia de que a autoajuda é um benefício. Eu não tenho nada contra a autoajuda, mas crescer não é buscar uma autoajuda. Crescer é enfrentamento. É se buscar acima de tudo. É autobusca, é autoprocura. Então, olha, é o autoenfrentamento. Enfrentamento está faltando um pouco, né? Pois é, aquilo, se eu tiver um filho um dia, se eu vier a casar, ter um filho, eu vou fazer da mesma forma, porque eu hoje me sinto realizado. As possibilidades, viu, Adriano? As possibilidades. Caramba, mas possibilidade sempre tem, né? Não é porque eu... Mas eu não ia deixar de lhe perturbar. Mãe, um beijo mais uma vez, agradeço muito, porque sem esse tipo de momento... Né? Até aqueles momentos em que ela fazia assim. Você apanhava logo em seguida, né? Gente, um grande beijo e até a próxima, sem medo de ser feliz, viu? Tchau, tchau.